Chegamos agora à nossa mensagem final nesta série sobre a certeza da salvação. E em nossa última lição, vimos como é crítico ter uma teologia da salvação sólida, uma teologia da eleição sólida, sobre a qual basear a nossa segurança. E no final dessa mensagem mencionei que o mais crítico para toda essa questão é a compreensão da obra do Espírito dentro de nós, que chamamos de regeneração ou novo nascimento. Nas pesquisas que são conduzidas frequentemente pela Gallup e pelo George Barna, etc., parece que mais de 60 milhões de americanos afirmam ser, entre aspas, cristãos nascidos de novo. Bem, se você é uma dessas 60 milhões de pessoas, deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que significa nascer de novo? Se fizermos essa pergunta aos cristãos professos, muitos dirão, bem, um cristão nascido de novo é alguém que tomou uma decisão em uma reunião evangelística, ou a pessoa nascida de novo é a pessoa que repetiu a oração do pecador. Não, é possível fazer uma profissão de fé sem nascer de novo. Isto é o que aprendemos no início deste estudo, quando Jesus disse que muitas pessoas irão afirmar serem dele, irão reivindicar que o conhecem. Eles o honrarão com os lábios, mas os seus corações estão longe dele. Nascer de novo significa ter sido mudado pela operação ou obra sobrenatural de Deus, o Espírito Santo. Vimos em Efésios 2 esse contraste forte entre a vida antes de ser vivificada pelo Espírito e a vida após ter sido vivificada pelo Espírito. Antes da regeneração, caminhávamos de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, cumprindo, por natureza, os desejos da carne. Essa é a vida da pessoa caída que não nasceu de novo. E agora temos que fazer a pergunta: o que é que acontece? Qual é a mudança que é realizada pela operação do Espírito em nossas almas ou em nossos corações? E novamente, parte da controvérsia sobre a regeneração se concentra nas diferenças em nossa compreensão do pecado original. Todos os cristãos professos acreditam que houve algum tipo de queda e que há algo errado com a nossa natureza constituinte, que somos de fato criaturas caídas e corruptas. Mas existem enormes diferenças no que diz respeito ao grau dessa queda, ao grau dessa corrupção moral que ocorre como resultado da queda. Há cristãos que acreditam que sim, o homem caiu, mas ainda permanece na alma, por mais corrupta que seja a alma, o que eu chamo de uma pequena ilha de justiça, que não é afetada pela queda, onde fora desta ilha de justiça, alguém ainda tem o poder de cooperar com a oferta da graça de Deus ou não. E mesmo antes de serem regenerados, mesmo antes de que essa vivificação aconteça, essa ilha de poder ainda permanece dentro deles, o qual não consigo encontrar em nenhum lugar das Escrituras, quando leio as Escrituras falando sobre o nosso estado de natureza. A Bíblia usa palavras como se estivéssemos mortos em pecado, estamos presos ao pecado, somos por natureza filhos da ira, não desejamos Deus em nossos pensamentos. E a maneira que historicamente entendemos isso é assim, que a pessoa não regenerada tem uma espécie de inclinação moral, uma predisposição contra Deus. Por natureza, as Escrituras nos dizem que estamos em inimizade. E a inimizade é uma descrição de uma atitude que é hostil. Na carne, a qual não pode produzir nada além de pecado, estamos em inimizade contra Deus. Agora, isso descreve não apenas as nossas ações, mas descreve as atitudes mais profundas dos nossos corações, o que chamamos na teologia de inclinação ou disposição da alma. De modo que, antes de sermos regenerados, antes de nascermos de novo, não estamos inclinados para as coisas de Deus.
estamos indispostos em relação às coisas de Deus. Não temos afeição genuína por Cristo. Não há amor por Deus em nossos corações. Em um nível prático, as pessoas vêm a mim o tempo todo lutando com a segurança da salvação delas. E em outros estudos, eu mencionei isso em outras séries, eu mencionei isso. Vou mencionar de novo. As pessoas me perguntam, como posso saber se sou salvo? E eu vou fazer 3 perguntas. Eu vou dizer, antes de tudo, você ama Jesus perfeitamente? E cada pessoa que eu já fiz essa pergunta é sincera e eles dizem, não, eu não amo. É por isso que eles não têm certeza do estado de suas almas. Eles sabem que há deficiências em sua afeição por Cristo. Porque eles sabem que se eles amassem a Cristo perfeitamente, eles o obedeceriam perfeitamente. Se você me ama, disse Jesus, guarde os meus mandamentos. Então, quando eu desobedeço a um dos seus mandamentos, isso é um sinal para mim que eu não estou amando-o perfeitamente. Então não me surpreende quando um verdadeiro cristão me diz, não, eu não amo perfeitamente. Eu digo, bem, você o ama tanto quanto deveria? E eles meio que ficam constrangidos comigo. Eles dizem, bem, não, claro que não. Se a resposta à primeira pergunta é não, a resposta à segunda pergunta tem que ser não. Porque devemos amá-lo perfeitamente. Mas não amamos. E aí está a tensão que sentimos a respeito da nossa salvação. Agora vamos para a terceira pergunta. Eu digo, agora me escute, você o ama mesmo? Você o ama mesmo? Agora, antes de responder essa pergunta, estou te perguntando, você ama o Cristo bíblico? O Cristo que você encontra nas páginas da Sagrada Escritura? Digo isso por esta razão. Há muitos e muitos anos, dei aula no Instituto Vida Nova, no Colorado Springs, Colorado. E fiz muito trabalho naqueles dias com e para a Vida Nova. E tinha um enorme respeito pelo ministério de divulgação daquela organização. E quando eu estava lá, treinando os funcionários no Colorado, eu disse, deixe-me alertá-los sobre um grave perigo deste ministério. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que não conheço pessoalmente nenhum ministério para jovens no mundo que seja mais eficaz em se aproximar de crianças, se envolver em suas questões, se envolver em seus problemas, ministrar às crianças onde elas estão e saber como fazê-las responder. Eu disse, essa é a maior força dessa organização e também é a sua maior fraqueza. Eu disse, porque a Vida Nova, como ministério, torna o cristianismo tão atraente para as crianças que é fácil para as crianças se converterem à Vida Nova, sem nunca se converterem a Cristo. E é por isso que eu digo, quando eu te pergunto, você ama a Cristo em tudo? Não estou perguntando, você ama a Cristo que é um herói para as crianças? Ou você ama o Cristo que é o símbolo da teologia da libertação? Ou o mestre moral que os liberais têm? Estou te perguntando, você ama o Cristo que aparece nas Escrituras? E se eu perguntasse se você ama os seus filhos, você saberia se ama ou não. Estou te perguntando algo sobre suas afeições. Estou perguntando sobre suas inclinações. Estou perguntando sobre a sua disposição. Estou perguntando sobre a dobra do seu coração. E a mesma coisa, se eu te disser, você tem alguma afeição por Cristo? Agora, se você disser sim para essa pergunta, aqui é onde a teologia entra. Estou dizendo, é possível que uma pessoa não regenerada tenha alguma afeição genuína por Cristo? A minha resposta é não. Essa afeição por Cristo é um resultado da obra do Espírito, porque é isso que o Espírito faz na vivificação. É disso que se trata a regeneração. É que Deus, o Espírito Santo, muda a disposição da sua alma, muda a disposição e a inclinação do seu coração. Onde antes você era chamado para as coisas de Deus,
hostil ou indiferente, que é o pior tipo de hostilidade, mas você não tinha nenhuma afeição honesta pelas coisas de Deus, porque você estava na carne. E a carne não ama as coisas de Deus. O amor de Deus é aceso pelo poder regenerador do Espírito Santo, que derrama em seu coração o amor de Deus. Portanto, se eu puder responder sim à questão de ter afeição por Cristo, mesmo que perceba que não o amo tanto quanto deveria, não o amo perfeitamente, se de tudo eu o amo, isso me assegura que o Espírito fez essa obra transformadora em minha alma, porque não tenho o poder em minha carne de conjurar qualquer afeição verdadeira por Jesus Cristo. Agora, há visões da regeneração por aí que não te darão esse tipo de segurança. Uma das visões mais populares da regeneração em todo o mundo evangélico hoje é aquela visão que diz que o que acontece na regeneração é simplesmente que o Espírito Santo entra em sua vida. Ele habita em você. Mas mesmo depois disso, após a regeneração, você tem que responder ao Espírito. Você tem que cooperar com o Espírito. Você tem que pedir a Ele para enchê-lo e colocá-lo no comando de sua vida. Porque é possível para você ser regenerado, habitado pelo Espírito Santo. Você é um cristão, mas você pode ser o que é chamado de um cristão carnal, que nunca produz nenhum fruto de obediência. O que, de nossa perspectiva teológica, diríamos que essa é a descrição de um cristão carnal. O Novo Testamento fala sobre ser carnal. Isso significa que começamos puramente carnais. Estamos na carne. Quando Deus, o Espírito Santo, muda a disposição do nosso coração, Ele não aniquila a carne. A extensão carnal ainda luta conosco. A carne luta com o Espírito durante toda a nossa vida. E há momentos em que somos mais ou menos carnais. Não há nenhuma disputa a respeito disso. Mas se você quer dizer por cristão carnal alguém que permanece indiferente à presença do Espírito Santo, você não está falando de um cristão. Você está falando de uma pessoa não regenerada. Portanto, esta visão da regeneração eu rejeito de imediato. Não tem nada a ver com a regeneração. Porque, embora o Espírito entre na vida da pessoa, ele não opera. É o trabalho sobrenatural da graça que muda a inclinação e disposição da alma. Ou seja, a pessoa permanece a mesma em sua alma, como era antes que isso acontecesse. É por isso que é fundamental entender que a regeneração é algo que o Espírito Santo realiza, que real e verdadeiramente muda você. Muda a disposição do seu coração, muda a disposição da sua alma. E se uma pessoa é verdadeiramente regenerada e manifesta fé, é impossível que essa pessoa não produza algum fruto, não produza alguma medida de obediência. Vimos que a regeneração é a obra do Espírito Santo pela qual a inclinação da alma é transformada. Mas não só o Espírito Santo nos transforma em termos dessa obra de regeneração, mas ele faz outras coisas que são importantes para a nossa segurança. E deixe-me ver algumas delas. Vejamos 2 Coríntios 5. Deixe-me até voltar um pouco antes e começar no início do capítulo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Escute isso. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito como nossa segurança.
Agora, em outras traduções da Bíblia, os autores falam não apenas do penhor do Espírito, mas do que é chamado de zelo do Espírito. E a linguagem aqui vem do mundo comercial dos gregos antigos. Hoje, a única vez que você ouve isso sendo usado dessa maneira é no ramo imobiliário. Se você estiver interessado em comprar uma casa e quiser assinar o contrato inicial para que as pessoas tirem a casa do mercado, elas pedirão que você dê o que algumas pessoas chamam de troco, ou outras pessoas chamam de dinheiro para penhor. Ou seja, eles não querem lidar com pessoas que estão apenas curiosas sobre a compra da casa, mas eles querem pessoas que estão de fato interessadas, pessoas que estão levando isso a sério. E a ideia aqui nas Escrituras é que o Espírito, quando nos regenera, não só muda a disposição dos nossos corações e a inclinação das nossas almas, mas nos dá o penhor ou a garantia do pagamento total e final. Quando compro algo a tempo, tenho que fazer o pagamento. Agora, sabemos que há pessoas todos os dias que celebram contratos, que fazem o primeiro pagamento. E depois que alguns pagamentos são feitos, eles não cumprem os seus compromissos. Talvez eles tenham a sua casa hipotecada ou o seu carro é tomado e levado embora porque eles não cumpriram os termos do contrato. Com a entrada, eles prometem pagar todo o valor. Mas nem sempre fazemos isso. Mas quando Deus dá entrada em algo, essa entrada é a sua palavra, é a sua promessa, que Ele, de fato, pagará todo o valor. E esta é a linguagem que Paulo está usando no Novo Testamento quando diz, quando nascemos do Espírito, não só o Espírito transforma os nossos corações e muda as nossas almas, vontade e etc. Mas Ele então nos dá a promessa, a garantia de que a plenitude da nossa salvação será cumprida. Você vê isso nas atividades de pessoas que dizem, bem, eu posso ser salvo hoje, mas amanhã eu posso perdê-la. Está ignorando. Isso ignora essas promessas. Aquilo que Deus inicia, Ele termina. Se Ele der a entrada, você pode ficar tranquilo, porque é garantido que o resto será pago. Aí está a base da nossa segurança. Essa é a obra do Deus Espírito Santo. Vamos dar outro exemplo disso, onde encontramos em 2 Coríntios 1, (15). Com esta confiança resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, desculpe-me, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Não talvez isso, talvez não. Mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por Ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus para nós são sim e amém. Deus não vacila em suas promessas. Deus não diz sim ou não, ou talvez. O apóstolo está dizendo aqui que todas as suas promessas estão firmemente estabelecidas pela afirmação divina, pelo sim divino. Você pode levar isso para o banco. Então, ele continua e diz isso. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. E agora ouça, que também
nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, como uma garantia. Aí está novamente, não apenas temos a garantia ou o penhor do Espírito, mas nós também, Paulo nos diz, e ele repete essa ideia mais tarde em Efésios, que somos selados pelo Espírito Santo. A palavra grega lá é esfragizo. E o selo do Espírito Santo, vocês já viram os filmes da Idade Média, das monarquias e realezas, quando um decreto vinha do rei e era fixado na vila, e no final da proclamação havia um selo encerado, afixado à proclamação, em que constava a assinatura do rei. A assinatura do rei, que era feita pelo anel de sinete. O monarca tinha um anel com um sinal dentro dele, gravado dentro dele, uma determinada marca, que era a marca da sua assinatura. E assim, se um documento, uma proclamação ou um edito tinha o selo de cera do anel de sinete do rei, isso significava que este era um testemunho irrefutável de sua autenticidade. E aqui o Rei do Universo coloca a sua marca permanente na alma de cada um dentre o seu povo. Ele não nos dá apenas a segurança, não apenas a mudança e a disposição dos nossos corações, mas nos sela para o dia da redenção. Finalmente, em Romanos 8, lemos as palavras encorajadoras no versículo 9, onde Paulo escreve: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, diz ele, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Agora aqui está o que ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui, o que procuramos aprender estudando nossas próprias vidas, nossos próprios corações, o fruto do Espírito, medindo a mudança em nossa vida, aquelas coisas em que tentamos ser tão honestos em nossa avaliação do que está acontecendo dentro de nós e através de nós. E a análise final, o leito rochoso da nossa segurança vem do testemunho interno de Deus, o Espírito Santo. Onde esse dom adicional da graça pelo Espírito é que o Espírito dá testemunho ao nosso espírito, isso é interno, de que somos filhos de Deus. A última coisa, como sabemos que esse testemunho do Espírito para o nosso espírito é do Espírito e não de um espírito maligno? Como o Espírito Santo confirma em nossos corações que somos filhos de Deus? O Espírito dá testemunho do nosso espírito através da palavra. Quanto mais longe você se afastar da palavra, menos certeza você terá em sua vida. Quanto mais você permanecer na palavra, ao ler a palavra de Deus, o Espírito que inspirou a palavra, o Espírito que ilumina a palavra para você agora, usa essa palavra para confirmar em suas almas que vocês são dele. Que vocês são de fato filhos de Deus.